Então, meu nome é Dilene, eu sou professora de Química de vocês, né? A gente teve pouco contato antes da suspensão das aulas, mas estamos aqui, né, para fazer nossas aulas online. Então, vamos ver. Nós vamos continuar o conteúdo de radioatividade. Eu imagino, no cantinho da tela, em cima tem... No meio, né, tem uma figura de um átomo, o núcleo e a eletrosfera, e lá em cima tem uma figurinha amarela com umas hélices pretas. Você já viu essa figura em algum lugar? O que significa essa figura? Toda vez que tiver essa figura é porque tem elementos ou átomos radioativos, ou seja, o local que tem esse emblemazinho, essa logomarca, ela produz radioatividade ou tem algum material que emite radioatividade, tá certo? É o símbolo da radioatividade. Então, o termo radioatividade, ele foi descoberto por um francês, foi proposto por um francês chamado Henri Becquerel, tá certo? Em 1896. Ele guardou sais de urânio juntamente às chapas fotográficas, né, que usavam antigamente para tirar fotos, aquelas chapas fotográficas parecidas com negativos, né? E ele viu que essas chapas, com o tempo, elas ficavam impressionadas, né, pelos raios. E aí ele realizou diversos estudos e verificou que os sais de urânio, eles emitiam radiação. Como ele não sabia do que se tratava, ele chamou essa radiação de raio-x, né? E esses raios-x, eles estavam impressionando as chapas fotográficas, como vocês podem ver nessa tela aí, abaixo, o desenho ou a foto da chapa fotográfica que Henri Becquerel usou. E o que é radioatividade? Radioatividade, ele é um fenômeno natural pelo qual os núcleos dos átomos de alguns elementos químicos emitem radiações espontaneamente de modo a adquirir estabilidade. Ou seja, a radioatividade acontece no núcleo do átomo instável para que ele se torne estável. A radioatividade, ela provocará alterações no núcleo do átomo, fazendo com que ele se transforme em outros elementos químicos e emita raios que podem ser alfa, beta ou gama. Por que ocorre a radioatividade? Hoje, o homem ele já consegue fazer a radioatividade, ele já consegue fazer com que os átomos emitam radioatividade artificialmente. Mas tem os átomos que emitem radioatividade naturalmente, como forma de ficarem estáveis. Isso acontece com átomos de número atômico maior do que 82, mais comumente. Os átomos radioativos, eles têm instabilidade nuclear devido ao desbalanceamento ocorrido entre prótons e nêutrons. Vocês já aprenderam, né, no primeiro ano que o átomo ele é formado de 3 partículas, prótons e nêutrons, que ficam no núcleo, e elétrons, que ficam na eletrosfera. Então, é justamente o desbalanceamento no número de prótons e nêutrons no núcleo que causam a instabilidade. Então, radiação alfa. O que é a radiação alfa? A radiação alfa são partículas alfa que são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a partícula alfa, ela é representada pela letra grega alfa, que está em vermelho. A massa da partícula alfa é 4 e o número atômico é 2. A partícula alfa, ela pode atingir uma velocidade média de 20.000 km por segundo, ou seja, a cada segundo ela percorre 20.000 km,
Seu poder de penetração é pequeno, né? Ela não atravessa a pele, não atravessa uma folha de papel e não atravessa 7 centímetros de ar. E o poder ionizante é elevado, ela consegue arrastar elétrons, transformando esses elétrons em átomos de hélio. Por que átomos de hélio? Porque a mesma massa da partícula alfa é a massa é igual à massa de um núcleo de um átomo de hélio. Aí, um cientista chamado Soddy, ele propôs a primeira lei da radioatividade, que dizia que toda vez que um átomo sofre uma radiação alfa, ele perde 4 na sua massa atômica, então fica A menos 4, né? E 2 no número atômico. Então, exemplo, urânio, 200, ele tem massa de 235, aí em cima, e número atômico de 92. Quando ele sofre uma partícula alfa, aí ele vai perder 4 na massa, então 235 menos 231, menos 4 dá 231. E 2 no número atômico, 92 fica com 90. Toda vez que um átomo muda seu número atômico, ele se transforma em outro átomo. Então, o urânio deixa de ser chamado de urânio quando sofre uma partícula alfa e passa a ser chamado de tório. Por isso que tem aí TH 231, que é a massa, e 90 de número atômico. Essa é a primeira lei da radioatividade. Toda vez que um átomo sofre uma radiação alfa, ele perde 4 no número de massa e 2 no número atômico. Radiação beta, ela ocorre pela desintegração de um nêutron. Então, quando o núcleo emite uma partícula beta, o número de massa ele permanece constante, mas o número atômico aumenta de uma unidade. Então, a partícula beta é representada pela letra beta, né, que é esse Bzinho aí, vermelho. A massa é 0 e a carga é menos 1. Ou seja, ele aumenta uma unidade no seu número atômico. A velocidade de uma partícula beta é 95%, né? Quando acontece isso, foi o nêutron que se desintegrou, os nêutrons do núcleo. Então, os nêutrons eles se desintegram formando prótons, mais um elétron e mais um neutrino. A velocidade média que a partícula alfa percorre é 95% da velocidade da luz. O poder de penetração é 50 a 100 vezes mais do que a da alfa, né? Mas eles não ultrapassam 1 centímetro de alumínio ou 2 milímetros de chumbo. Os danos aos organismos, eles causam maiores danos do que a partícula alfa, porque podem penetrar até 2 centímetros do corpo humano e causar danos sérios. Segunda lei da radioatividade, lei de Soddy, Fajans e Russell, né? Toda vez que um átomo sofre uma radiação beta, ele não tem alterado o número de massa, mas aumenta o número atômico em uma unidade. Na partícula alfa, ele diminui a massa e diminui o número atômico. Na partícula beta, ele permanece com a mesma massa e aumenta o número atômico. Porém, como muda o número atômico, ele se transforma em outro elemento. Um exemplo aí, nós temos o bismuto. O bismuto tem massa 210 e número atômico 83. Sofreu uma radiação beta e aí ele passou a ter 210 de massa, permanece a massa, e 84 no número atômico, ganhou 1 elétron no número atômico. E aí ele passa de bismuto para polônio, outro elemento químico.
Radiação gama, essa é uma das mais perigosas. Por quê? As partículas elas possuem diferente poder de penetração e uma partícula, para vocês terem uma ideia, uma partícula alfa ela pode penetrar até 0,05 centímetros na pele, ou seja, quase não penetra. Uma beta, 1,5 centímetro, mas a radiação gama, por sua vez, facilmente atravessa todo o nosso organismo. Então, ela pode causar sérios danos, né, ao corpo humano. Os raios gama, ele tem massa igual a zero e número atômico igual a zero. Então, ele não vai influenciar na mudança de um átomo para outro. São ondas eletromagnéticas da mesma natureza da luz e semelhantes ao raio-x, sem carga elétrica e sem massa. A sua velocidade é igual à da luz, ou seja, 300.000 km por segundo. A cada segundo, ela percorre 300.000 km. Então, velocidade muito alta. O poder de penetração alto, são mais penetrantes ainda do que o raio-x, né? E são detidas apenas por uma camada de chumbo maior do que 5 centímetros. Danos à saúde máximo, pois podem atravessar o corpo humano, causando danos irreparáveis. A emissão de partículas alfa e beta é o modo encontrado pelo núcleo para aliviar a estabilidade. As radiações alfa e beta são partículas que possuem massa, carga elétrica e velocidade. Já os raios gama, né, que é esse Yzinho, que é a letra grega gama, são ondas eletromagnéticas e não possuem massa, que são emitidas por núcleos instáveis, logo em seguida a emissão de uma partícula alfa ou beta. Então, minha gente, as radiações alfa e beta, elas possuem massa e possuem carga elétrica. Já os raios gama são apenas ondas eletromagnéticas, porque não possuem massa, né? E elas são emitidas após o átomo sofrer uma radiação alfa ou uma radiação beta. Juntamente com a radiação alfa e com a radiação beta, é liberado também raios gama. Então, como vocês podem ver aí uma representação, nós temos vermelho a radiação alfa, verde beta e amarelo os raios gama. A radiação alfa ela não atravessa uma folha de papel, então consequentemente não também consegue atravessar a pele humana. A radiação beta ela passa da folha de papel e também penetra um pouco na pele humana. Já os raios gama, eles atravessam a folha de papel, atravessam a pele humana toda, atravessam o aço e somente param em chumbo. E o chumbo com espessura a partir de 5 centímetros. Tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo que um elemento radioativo demora para ficar a metade de sua massa. Então, por exemplo, o polônio 214, para que a massa dele chegue à metade, ele tem um tempo de 0,01 segundos. Já o polônio 218, ele tem um tempo de 3 minutos para chegar à metade de sua massa. E isso é chamado de tempo de meia-vida. Aqui a gente tem um exemplo do tempo de meia-vida do iodo 132. Então,
O iodo 132, ele tem meia-vida de 8 dias, né? Então, vamos dizer que eu tenho aqui 100 gramas de iodo, aqui nesse primeiro quadrinho. Para ele chegar em 50, que é a metade de sua massa, ele passa 8 dias. Para chegar em 25, que é a metade de 50, mais 8 dias. Em 12,5, que é a metade de 25, mais 8 dias. E para chegar a 0, ele passa mais 8 dias. 8 dias, ou seja, ele tem 4 meias vidas, né? Ele apresenta 4 meias vidas. Ou seja, 32 dias ao todo para ele se desintegrar. Agora, tem elementos químicos que têm um tempo de meia-vida muito grande e aí ele não se desintegra, são aqueles bem perigosos. Um exemplo é o urânio, tanto o 235 como o 238. O 235, ele dura 710 milhões de anos para chegar à metade de sua massa. E o urânio 238, 4,5 bilhões de anos para chegar à metade de sua massa. É por isso que as radiações, que aquelas bombas, as bombas atômicas são tão perigosas. Porque, dependendo do elemento químico, eles podem ficar a vida toda, né, na atmosfera. E aí causam problemas para os seres humanos e outros seres vivos em geral. E aí, o que fazer com o lixo radioativo? E a gente tem muito lixo radioativo. Por exemplo, no celular, eles apresentam bateria de lítio ou de titânio, que são elementos radioativos. Televisão, vários outros, os próprios raios-x das clínicas de raio-x, né, quando eles ficam obsoletos, eles precisam ser jogados fora. E como fazer com isso? O que é que se faz hoje para colocar esse lixo radioativo, né? Só tem uma solução, que é enterrar o lixo, por conta do tempo de meia-vida, pois a maioria desses animais, desses materiais, eles têm tempo de meia-vida muito longo, né? E aí eles podem emitir radiação por um grande período. Então, coloca-se esse lixo em tonéis de chumbo, né, para impedir a passagem das radiações, e enterra para que eles fiquem guardados lá e não possam provocar mal ao meio ambiente. O que é fissão nuclear? É a quebra do núcleo de um átomo instável em dois menores e mais leves, como, por exemplo, após a colisão da partícula nêutron no mesmo. Esse processo ele pode ser rotineiramente observado nas usinas nucleares ou em bombas atômicas. Então, um átomo ele explode e se transforma em dois diferentes. Então, aí a gente tem um exemplo do urânio 235, né? A massa dele é 235. Quando ele sofre fissão nuclear, ele se transforma no bário e no criptônio, dois elementos químicos mais leves. Usinas nucleares são fontes de energia limpa, né, que usa elementos radioativos, principalmente urânio ou plutônio ou polônio, né? E o grande problema dessas usinas nucleares é o lixo radioativo gerado, né? E a reação que ocorre nas usinas nucleares é justamente o de fissão nuclear. Aí o átomo ele se quebra em dois e libera energia. Um dos grandes perigos, né, da humanidade, um dos grandes problemas da humanidade foram as bombas atômicas disparadas na Segunda Guerra Mundial, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Essa foto dessa bomba aí, a primeira foto, é a bomba que foi jogada sobre Hiroshima,
né, que criou aquele cogumelo de fumaça que sempre passam, né, nos filmes ou em documentários. Fusão nuclear é um processo no qual 2 ou mais átomos, núcleos atômicos, se juntam e formam um outro. É um outro tipo de radiação. Na fissão, um núcleo se parte em 2 e na fusão, 2 se unem formando um núcleo diferente. O principal tipo de fusão ocorre no interior das estrelas, né, que é o hidrogênio e o hélio. Os dois se fundem, né, liberando 2 pósitrons e 2 nêutrinos e mais energia. E aí liberam radiação. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu vou colocar no grupo de vocês essa aula e vou colocar também um link de um questionário só para saber se vocês entenderam o assunto que foi explicado. Na próxima aula, a gente vai trabalhar como se calcula o tempo de meia-vida, massa inicial, massa final, né, de uma radiação e vamos fazer exercícios. Ok, minha gente? Um grande abraço, fiquem com Deus.